Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Eu vou começar uma exposição no livro de Marcos. Para quem está nos visitando ou começou a frequentar a nossa igreja há pouco tempo, eu já fiz a exposição de todos os livros do Novo Testamento, faltando somente Apocalipse e os 4 evangelhos. Então a minha ideia, e orando essa semana, foi começar uma exposição no livro de Marcos e entender o que Deus tem para nós na preciosa palavra, não é? De que forma nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, a cada manhã, portanto, ela vai de encontro com a tua necessidade hoje. Essa é a realidade da palavra e por isso eu quero expor com vocês o livro de Marcos. Domingos, expondo o livro de Marcos, e eu peço que você seja atencioso com isso, possa depois ler na sua casa, possa pesquisar, possa se aprofundar, né, no livro de Marcos. Primeiro, quem foi Marcos? Não é? Na realidade, é João Marcos o seu nome. Isso era muito comum naquela época, onde eles tinham um nome duplo, um nome hebraico, que era João, e o nome romano, que era Marcos. Então, Marcos é o nome romano. Interessante porque você vai observar durante a carta que esta é uma carta que ela é dirigida especialmente aos gentios. Por isso, um nome romano. Lembre-se que nós estamos falando de uma sociedade greco-romana, não é? O mundo civilizado daquela época, antes da vinda de Jesus, ele era dominado pelos gregos, depois passa a ser dominado pelos romanos, por isso a influência tanto grega quanto romana era muito forte naquela época. Então você vai ter nomes greco-romanos, romanos, nomes gregos, usados por homens judeus daquela época pela influência que existia ali na sociedade. Então, João Marcos é exatamente isso. João é o nome hebraico, não é? Poderíamos dizer o nome judeu, hebraico, e Marcos é o nome romano. Você vai ver isso em outras situações. Simão Pedro, não é? Simão Pedro é a mesma coisa. Você tem Simão, que é o nome hebraico, e Pedro, que é o nome grego, que significa pedra. E você vai ver isso entre Saulo e Paulo, o nome grego, o nome hebraico, para facilitar o entendimento daqueles que os ouviam. José é chamado Barnabé também. José era hebraico e Barnabé era grego-romano, ou seja, você vai ver isso. Levi, e depois chamado de Mateus, que era o coletor de impostos. Então você tem essa realidade a começar pelo nome. Então, quando você estiver estudando o Evangelho de Marcos, o nome original dele é João Marcos. É um nome duplo, portanto, João é esse nome hebraico, que talvez fosse mais fácil de entender entre os judeus, não é? E não entre os gentios. Marcos seria mais fácil de ser entendido entre os gentios, por isso esse nome duplo, e talvez por isso que ele tenha permanecido Marcos, porque teria de fácil acesso, não é, entre aqueles ouvintes ou aqueles que tivessem acesso à palavra. Ele aparece em várias situações para nós entendermos de onde vem esse João Marcos, qual é a origem dele. Você vai lembrar-se que a mãe de João, ela hospedava uma reunião de orações em sua casa, lá em Jerusalém. Lembra lá em Atos, quando Pedro é liberto, não é, de uma forma, de um milagre, que o anjo liberta Pedro, que está preso ali às correntes. Você vai observar lá em Atos 12 que Pedro sai e ele vai exatamente para a casa da mãe de João Marcos, que era Maria. Tanto que ele bate lá na porta, eles estão orando, você depois pode ler com calma o texto. Mas é interessante porque esta Maria é a mãe de João Marcos, que já fazia parte ali do cotidiano e já fazia parte da própria história. Depois você vai ver que ele tem um parentesco com Barnabé, ou seja, não só na igreja brasileira, e aqui nós temos isso em várias igrejas, você tem muitos parentes envolvidos em igreja. Naquela época também era assim, não é? Quando Paulo escreve a sua carta final, lá o texto final da carta de Colossenses, quando ele manda então abraços e ele começa a mandar saudações para as pessoas que ele conhecia, ele escreve exatamente isso. Nas saudações finais, ele fala, saudações de Marcos, primo de Barnabé. É este mesmo Marcos aqui, quando Paulo, então, escreve aos Colossenses e cita o nome dele, portanto, fica claro aí que ele é primo de Barnabé. Ele acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, vocês vão lembrar disso, eu expus as viagens aqui, ele é companheiro deles na primeira viagem missionária, e no meio da viagem, vocês vão lembrar que ele desiste, ele volta. E ali causa um certo transtorno na viagem, quando ele volta para Panfilha, lá em Atos 13, narra esse episódio. Ou seja, durante a viagem não tem uma explicação direta da palavra, mas Marcos volta, desiste dessa viagem missionária e volta
não é, volta e abandona essa viagem missionária. E é interessante porque depois, na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles têm ali um desentendimento por causa de Marcos, porque Barnabé quer levar Marcos e Paulo não aceita. Eles têm, a Bíblia diz isso, que eles têm ali uma discussão entre eles dois, acabam se separando, não é? E Paulo então faz a segunda viagem missionária com Silas e Barnabé fica com Marcos. Ali eles se dividem, não é? Ali eles se dividem talvez o ápice dessa discussão tenha sido o próprio Marcos, porque ele já havia desistido na primeira viagem, portanto, Paulo deve ter, e aí é imaginação minha, Paulo deve ter, vai levar esse rapaz, o cara no meio da viagem voltou para trás, vai levar de novo, talvez Barnabé com um coração mais pastoral, falou, não, a gente tem que investir na vida dele, mas Paulo não quis saber não, Paulo rompeu ali, Paulo falou, olha, eu vou aqui, eu vou levar Silas, você então leva Marcos na sua viagem, não é? E eles se desentendem ali e acabam seguindo rumos diferentes. Mas é interessante que você vai observar no próprio livro lá de 2 Timóteo, quando Paulo chama Marcos dizendo que pediu para que ele viesse porque ele era útil ao ministério. E aqui é legal porque mostra o amadurecimento de Marcos. Se o próprio Paulo lá atrás, que havia tido ali uma discussão por causa de Marcos, diz lá na frente que ele era útil ao ministério, significa que Marcos amadureceu, significa que o Marcos cresceu, significa que ele passou a ser alguém não mais fruto de uma briga ou pivô de uma briga, ele passa a ser então alguém útil ao ministério. E é interessante, porque alguém útil ao ministério significa que traga, porque ele vai servir, ele já está pronto para esta caminhada aqui, é quando então a gente começa a observar esse amadurecimento e talvez aí também observar da parte deles que houve uma restauração, ou seja, não havia mais dificuldade entre Paulo e ele, pelo contrário, não é? Ele viria então a somar e ajudar Paulo. Pedro, na sua carta de 1 Pedro, chama então Marcos de meu filho, mostra o carinho que Pedro tinha por ele. Não é? Eu creio que a partir dessa separação, ele teve contato com Pedro, ele passa então a viver, né, muito mais próximo de Pedro e ser discipulado por Pedro, e Pedro então trata como filho, que é algo muito interessante, ou seja, Pedro tinha um carinho especial por Marcos, e por isso que a tradição antiga diz que a carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, não a carta, o Evangelho de Marcos foi escrita a partir das narrativas de Pedro. Então, tudo indica aí que Marcos transcreveu aquilo que Pedro havia dito a respeito de Jesus. Marcos não teve este contato, tudo indica que ele não teve um contato direto com Jesus, não é? Diferente de Pedro, que conviveu com ele. Então, os escritos antigos e os estudiosos dizem que Marcos, então, narrou aquilo que Pedro estava escrevendo a respeito de Jesus. Ele não narra de forma cronológica, ele narra à medida que os fatos vão acontecendo. E por que a gente entende que ele narra com esse olhar, ou com essa visão, não é, fiel do que Pedro narrava? Tem passagens muito interessantes, não é? Depois você pode ver aí Marcos, vai comigo Marcos no capítulo 6, só para você ver um detalhe interessante, para você ver a forma profunda, a forma que ele narrava como alguém de alguém que tinha visto o fato, né, tinha de fato acompanhado aquilo que havia acontecido. Se você observar lá em Marcos capítulo 6, verso 39, olha a descrição que ele dá de um fato que pode parecer algo que não nos chama a atenção, mas mostra alguém que de fato viu, não Marcos, mas Pedro. Olha 39, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentasse em grupos na grama verde. Alguém que narra algo tão específico, ou seja, ele está dizendo, e tudo indica que ele ouviu de Pedro, que Jesus mandou que o povo se sentasse na grama verde. Isso é um detalhe que parece bobinho, mas não é. Detalhes que mostram, não é, a fidelidade com que ele estava narrando aquilo que ele ouvia de Pedro. Você tem uma outra situação interessante, volte no capítulo 3, vá lá no verso 5, capítulo 3, verso 5. Olha outro detalhe importante que ele mostra aí sobre a fidelidade do que ele estava narrando. Ele diz assim, no verso 5, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Disse ao homem, estenda a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada. Ou seja, quando ele diz, irado, olhou para os que estavam ali, ou seja, ele capta, a partir da descrição de Pedro, o olhar de Jesus por aqueles que estavam à sua volta, sem entender o que ele estava dizendo. Ou seja,
a captar, captando detalhes que para nós hoje é algo precioso. Ou seja, você olha para uma narrativa dessa como alguma coisa que é extremamente fiel ao que aconteceu. Um outro detalhe está aí no capítulo 10, verso 21. Olha lá no capítulo 10 de Marcos, verso 21. Eu quero que você seja bem afinado com o que a gente vai ver daqui para frente, para você também, quando estiver estudando o livro de Marcos, você poder observar esses detalhes. Olha, no verso 21 do capítulo 10, ele diz assim: Jesus olhou para eles e o amou. De novo, o olhar misericordioso de Jesus, captado por Pedro e narrado por Marcos. Gente, nós estamos falando de tempos depois, ou seja, são detalhes que você não pode deixar passar despercebido, não é? No seu dia a dia, para você entender a fidelidade dessa palavra e o quanto nós podemos confiar e estudar e aprender dela e a viver dela. Então, esse é Marcos, que está narrando algo muito interessante para nós, de uma forma muito rica. O ano que este livro é escrito, não é, que esse evangelho, tudo indica que foi ali pelo ano 60 depois de Cristo. Jerusalém é invadida, o povo é disperso, vocês vão lembrar disso, lá pelo ano 64, mas ali tudo indica que esse livro foi escrito exatamente ali pelo ano 60. Havia uma perseguição já em curso, não é? Os cristãos já eram perseguidos ali. Depois, claro, que Nero põe fogo em Roma, culpa os cristãos, aí a perseguição é muito maior, mas aqui nós temos uma perseguição que já havia acontecido. E tudo indica que também foi antes do martírio de Pedro, antes de tudo isso acontecer. Por que essa carta é escrita a gentios e não a judeus? Porque Marcos ele tem o trabalho de explicar termos que para os judeus não haveria nenhuma dificuldade. Então, se você observar aí, Marcos no capítulo 7, vá lá para o capítulo 7, olha os versos 3 e 4 do capítulo 7, o que ele está explicando aí. Olha versos 3 e 4. Podemos até, a partir do verso 1, para ficar mais fácil. Marcos está dizendo assim, no capítulo 7, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aqui vem uma explicação no verso 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal e assim por diante. Ou seja, se esse evangelho tivesse sido escrito para judeus, ele não precisaria explicar detalhes da tradição judaica. E ele vai explicar muitas outras. Depois ele vai traduzir termos que para os judeus eram termos extremamente conhecidos, mas toda vez que ele usa um termo judeu, ele traz a explicação desse termo. Ou seja, então para nós fica claro que é um evangelho escrito para gentios e não para judeus. Isso é um outro detalhe que é importante que nós saibamos diferenciar. Não é? Ele vai usar aí uma série de termos também traduzindo termos que eram do contexto romano, e ele vai mostrar isso exatamente como ele acontece. Então, você já tem aí um pano de fundo do Evangelho de Marcos. Ele escreve num ritmo bastante acelerado, percebe-se que ele quer mostrar de fato o que aconteceu, ele não fica elaborando muito as histórias que ele conta a respeito, ele vai usar eventos muito similares para mostrar o que de fato Jesus tinha feito. É só você lembrar a história de Jairo, quando é narrado no livro de Marcos, quando Jairo então vai ao encontro de Jesus, porque a sua filha estava muito enferma, não é? Quando Jairo então convence Jesus de ir até ele, o que aparece no meio do caminho? Uma mulher com fluxo de sangue que toca Jesus, Jesus cura aquela mulher, Jesus se volta para falar com aquela mulher. Ou seja, Marcos tem essa habilidade, ele escreve mostrando histórias, não é? Como se fosse um sanduíche, uma história dentro da outra, porque a história de Jairo não tem nada a ver com a história da mulher com fluxo de sangue, mas ele coloca no mesmo contexto, e ela acontece, claro, no mesmo contexto, mas talvez um outro escritor fosse mostrar isso em cenários diferentes. Então ele tem você percebe que ele tem ali uma necessidade, não é, de que isso de fato acontecesse. Quando ele manda então lá os 12, na missão dos 12, que ele orienta para que eles saiam pregando o evangelho, no meio desta descrição, João Batista é decapitado. Ele introduz a história de João Batista no meio dessa história, ou seja,
é uma escrita meio sanduíche, ou seja, ele tem informações dentro da informação, por isso que você também precisa ter atenção quando você estiver lendo e aprendendo a respeito do livro de Marcos, e de quem foi Marcos e por que ele escreveu este livro de uma forma, esse evangelho de uma forma tão linda. Então, esse é o contexto que eu quero conversar com vocês a partir de hoje, entendendo que esse evangelho de João Marcos, ele nasce nesse convívio com o apóstolo Pedro, então ele tem muito aí do apóstolo Pedro, e a ideia é que ele tenha sido escrito a partir de Roma, em função dessa hostilidade toda que estava acontecendo ali, e ele escreve de uma forma rápida, direta, ele tenta contar a história, ele se detém muito na ação daquilo que Jesus tinha feito e não ficar elaborando toda uma história a respeito disso. Então, é esse evangelho que eu quero compartilhar com você e que eu quero que a gente aprenda o que Deus tem para mim e para você a partir disso que nós vamos estudar a partir de hoje, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos até o verso 13 do capítulo 1 e depois nós vamos dar sequência nisso. Claro que se Deus me der direção para mensagens, no meio dessas, da mesma forma que Marcos, eu vou trazer mensagem para vocês. Deus me der uma direção na semana para parar Marcos e trazer uma outra mensagem, não tenha dúvida de que eu farei isso, mas eu estou muito tranquilo com essa exposição, eu acho que ela vai ser muito benéfica para nós, enquanto igreja, como foi as outras, onde nós aprendemos muito. Então, comece comigo aí, a partir do verso 1 do capítulo 1, para entendermos o que Marcos está ensinando para este povo e o que esta palavra, ela vem para o meu coração hoje e para o seu coração também. Ele começa dizendo aí, no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Marcos está nos ensinando a partir disso? Ele vai usar a palavra princípio, que é a mesma palavra que remete a Gênesis. Lembra que lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele tá nos mostrando a ideia do princípio, do início, que aqui, a partir de Jesus Cristo, começa uma nova fase. Olha que coisa linda. Lá no início de Gênesis, os céus e a terra foram criados. Aqui Jesus vem para estabelecer um novo momento para a humanidade, é isso que ele está dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo aqui também, da mesma forma que nós vemos aí, ela vai se traduzir em duas. E antes disso, quando ele usa a palavra princípio do Evangelho, é interessante que evangelho era usado pelos romanos para dar boas notícias, por isso que o evangelho são as boas novas, boas notícias. E o que era o evangelho para os romanos? Havia uma conquista e o evangelho, então, informava para os romanos sobre esta conquista. Ou seja, Roma havia conquistado um outro povo, não é? O imperador havia expandido os domínios de Roma e assim por diante. Então, o evangelho, a palavra evangelho significava que eram as boas novas que Roma trazia para o povo a respeito de uma conquista. E o que Marcos está usando aqui, o princípio do evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias a respeito de quem? De Jesus Cristo. Então, ele já começa usando um termo que era comum para que, naquela época, os gentios e todos os demais entendessem. Então, a palavra evangelho para eles era algo comum, ou seja, olha a sabedoria vinda da parte de Deus. Se você usar um termo que todos entenderiam a respeito do que estava acontecendo. Por isso que ele coloca princípio do evangelho de Jesus Cristo. Jesus, nome humano, comum, que era um nome muito comum naquela época, mas que tinha um significado muito especial, que é Yahvé salva, aquele que salva, não é? Jesus significava isso, ele é a salvação vindo da parte de Deus. Apesar de um nome comum, a partir de Jesus veio esta salvação. Cristo ungido, cumprindo as promessas messiânicas. Então, e eu já falei sobre isso aqui, quando eles usavam o termo o Cristo, eles estavam dizendo aquele do qual nós ouvíamos falar dos profetas, aquele que veio para cumprir aquilo que havia sido dito por Deus, aquele que veio para dar, não é, cumprimento àquilo que os profetas haviam dito a respeito dele. Então, Jesus, um nome humano comum naquela época, mas o Cristo, aquele que veio cumprir o que Deus havia falado através dos profetas. Então, quando ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo o princípio de uma nova era, um novo momento, uma nova história, não é? A boa notícia dessa nova história que será cumprida por Jesus, não é? Aquele que salva, o Cristo, aquele que veio para cumprir aquilo que havia sido dito pelos profetas, e ele usa aí a nomenclatura depois, Filho de Deus. Não é? Ou seja, para que não houvesse dúvida nenhuma a respeito do que ele estava dizendo. E aí, quando ele usa a palavra Filho de Deus, quando ele usa as duas palavras Filho de Deus, ele está
também usando, não é? Mostrando que ele é mais humano do que divino, apesar de humano ali naquele momento, ele era divino, usado na cruz. Não é? Lembrem-se que esse termo também é usado na cruz e também é usado no batismo, que nós vamos ver aqui de João Batista. Quando João Batista, então, batiza Jesus, não é? O Senhor diz, este é o quê? O meu filho. Ele diz, tu és o meu filho amado, ou seja, o Filho de Deus. Quando ele está lá na cruz, sendo crucificado, o que o centurião diz? Realmente, este homem era o Filho de Deus. Ou seja, numa frase inicial do livro de Marcos, ele já deixa claro o que ele está ensinando. Ou seja, qualquer um que lesse esta primeira frase, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pronto, ele já sabe exatamente do que ele está dizendo, o que ele vai narrar daí para frente. Ou seja, então isso tem que ter para mim e para você, queridos, isso tem que ter um peso muito grande. Nós não estamos falando de uma história qualquer, não é a história de um livro, é a história da história, é a história que muda a nossa vida, é a história que muda a nossa caminhada. E o que nós podemos aprender com isso, eu e você, a partir de algo tão direto? Primeiro, o Evangelho é absoluto, ele não é relativo. Hoje nós vivemos num mundo relativista. Cada um diz assim, muita gente diz assim, cada um tem a sua verdade, não é assim? O que importa é que cada um tem a sua verdade. Mas Marcos abre o livro dele dizendo exatamente isso. Ele diz, existe uma boa notícia objetiva, não é relativa. Existe uma boa notícia objetiva que é centrada em Cristo Jesus. Não existe várias verdades, existe uma verdade. Não existe vários caminhos, existe um caminho, que é Cristo Jesus. Só este caminho. Então, hoje, o mundo tem mostrado isso. O que importa é cada um crer naquilo que quer. Não. Nós só podemos crer em Cristo Jesus. E é esta verdade que eu e você precisamos mostrar para as pessoas. Então, como igreja, nós não anunciamos, querido, opinião. Nós não estamos aqui para anunciar a minha opinião é essa. Não, nós estamos aqui para anunciar esta palavra que é verdadeira. Essa história que é verdadeira, ou seja, são fatos eternos. Jesus viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que eu e você temos que anunciar, este evangelho que nós temos que orientar as pessoas a respeito. Ou seja, ele veio, não é? Ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia dito que faria. Ou seja, não é cada um com a sua verdade. Não importa. Importa muito, porque esta crença é que vai te levar para o céu ou vai te levar para o inferno. Não tem outro caminho, não tem plano B. Não existe um plano intermediário, um lugar intermediário, como infelizmente ensinam por aí. Não tem um lugar que você fica porque você era meio bonzinho e aí, com o passar do tempo, talvez você vá para o céu. Não, meu irmão, você morreu, prestou contas, está ali, dali define para onde você vai. Então, nós não estamos falando de algo relativo, ou seja, outra coisa, a nossa fé não começa em nós, mas ela começa em Deus, ou seja, isso que ele está nos ensinando, ou seja, a nossa busca com Deus, ela não começa quando nós estamos buscando a Deus, mas Deus vindo ao nosso encontro a partir de Deus. Isso é lindo. Foi Ele que veio ao teu encontro. Você não tinha nem fé o bastante. Mas Ele vem ao teu... Olha que coisa linda, Jesus veio ao teu encontro, ou seja, então nós não precisamos construir a nossa própria salvação, nós não precisamos, porque o Evangelho é a obra que foi iniciada por Deus, é isso que Marcos está dizendo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória e veio a este mundo, porque Ele nos amou de tal maneira, não é? Ele morreu no meu e no seu lugar. Então o Evangelho, ou seja, a nossa fé, a minha fé e a sua fé, não começa com você mesmo, mas ela começa em Deus. Foi Ele que tomou a iniciativa de vir na tua direção. O Evangelho não é religião, gente. Nós não estamos pregando uma religião. Né? Eu falo muito com a minha mãe é uma mulher sábia, uma mulher simples. Ela diz assim, não, o importante é cada um ter a sua religião. Não ter a sua religião. O importante é crermos nesse Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, vivo. Isso que é importante, ou seja, o Evangelho não é uma religião, ele é uma pessoa. Nós cremos numa pessoa. É essa a minha caminhada e a sua caminhada, ou seja, nós não estamos tratando de um sistema religioso. Marcos já coloca isso no início, não é? O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou seja, fé verdadeira, a minha fé, para que ela seja verdadeira e a sua, ela precisa ter um relacionamento com Cristo, não é uma mera tradição. Se você não tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus, a tua fé não tem fundamento.
A tua fé fica assim, ó. Você está com muita fé quando tudo está muito bem, mas a tua fé parece que desaparece quando as coisas não estão bem. E a nossa vida, queridos, ela vai ter oscilações, ela vai ter dias bons e dias ruins. Como é que fica? Não é? Ou seja, portanto, nós temos que entender o seguinte: nós seguimos uma pessoa, nós amamos uma pessoa, nós servimos uma pessoa que é Cristo Jesus. Não é um sistema religioso, não é este espaço, não é a comunidade Batista Bethesda. Aqui é só o meio, aqui é só uma forma de nós estarmos juntos e crescermos e aprendermos. O Evangelho é o poder de transformação hoje, como foi há 2000 anos atrás, e vai continuar sendo até que Cristo volte. Por isso que eu tenho dito aqui, esta igreja não pode parar conosco, a não ser que Cristo volte. Aí ela acabou. Cristo voltou, mas enquanto Ele não voltar, nós vamos passar, a igreja não. Ela precisa continuar dando estas boas novas. Ela precisa continuar ensinando as gerações que virão, porque o Evangelho é o poder de transformação hoje. Não importa se hoje é 2025, ou se vai ser 2030, 2050, ou se for 1800. Continua sendo este poder que transforma hoje, neste momento. Imagina que o Evangelho, então, no Império Romano, significa a vitória do imperador, não era assim? Ou seja, o Evangelho, para eles, era mostrar que o imperador tinha tido uma vitória. Mas algum César, na história, transformou o coração do homem? Nenhum. Quantos imperadores romanos passaram estão na história, estão registrados na história. Mas ele mudou alguma coisa na vida das pessoas? Absolutamente nada. Talvez tenha dado boas comidas, deu, não é, estrutura, claro, mas nós estamos falando de coração, de mudança de coração. Mas Jesus, o verdadeiro rei, trouxe vitória, e a vitória que ele trouxe muda vidas, e mudou a minha, e tem mudado, e vai mudar outras vidas, mudou a sua vida. Este é o verdadeiro Evangelho. Ou seja, então a igreja pode enfrentar crises, guerras culturais, pressões, como estamos enfrentando aí, mas nada, querido, muda esta vitória que nós temos em Cristo. Ela é definitiva. E ela não depende de circunstâncias. Ou seja, a vitória que eu tenho em Cristo não está dependendo do governo. Não está dependendo de nós vamos ter ou não recurso. Não depende da minha saúde. Não depende de nada, não pode depender de circunstâncias. Ela é uma vitória que eu recebi de Cristo, porque Ele me amou e morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Ponto. Isso não vai mudar absolutamente nada na minha caminhada. E a identidade, a nossa identidade e missão, elas estão no Evangelho, é isso que ele está mostrando aí. Ou seja, se o Evangelho começa em Jesus Cristo, é a primeira frase, a primeira linha, define quem nós somos. Ou seja, é isso que vai definir. Nós somos um povo de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Rei. É essa que é a minha identidade e a sua identidade. Então a nossa missão, a minha, a sua, não é construir fama, não é sermos famosos, não é sermos influencers, não é? Hoje está muito na moda isso. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1.200.000. Você tem, não é? É assim. É isso. Não, mas não é. A nossa missão não é essa. A nossa missão não é construir fama para nós, mas é testemunhar a respeito de Cristo. É Ele. É o nome dEle. O teu nome não muda a vida de ninguém. Você não tem poder de curar ninguém. Você não tem poder de transformar a vida de ninguém, a não ser no nome dEle. Por isso que a fama tem que ser dEle. Ele é o que morreu na cruz no nosso lugar. Então, da mesma forma que Marcos escreveu para um povo perseguido, não é? Naquela época, a igreja hoje deve permanecer fiel, mesmo em meio às hostilidades. Ou seja, eu e você, queridos, precisamos continuar fiéis. Imagine se as hostilidades do nosso país aumentam. Você precisa continuar fiel. Imagina se amanhã vem uma perseguição violenta contra a igreja. Você tem que continuar fiel. Amanhã não tem o que comer. Você tem que continuar fiel. Fui preso pelo Evangelho. Você tem que continuar fiel, porque é isso que Ele espera de nós. Ele passou por coisas que nós não podemos nem imaginar, por mim e por você. Ou seja, portanto, o que nós temos que entender é isso. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esta é a minha parte, a sua parte. Nós estamos aqui para viver como servos deste homem, não é? Deste Deus Todo-Poderoso que se fez homem, esteve aqui conosco, viveu nesta terra. Essa é a ideia. Então é isso que Marcos está dizendo aí na sua primeira frase, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho
de Deus. Nunca mais se esqueça disso. Eu espero que toda vez que você ler o livro de Marcos, a primeira frase você vai parar e falar assim, poxa, deixa eu lembrar aqui tudo aquilo que eu vi. Que riqueza em um início de um livro como esse, uma riqueza extraordinária. E aí você tem já na sequência dos versos 2 ao 8, olha o que ele está dizendo do versos 2 ao 8 aí de Marcos. Conforme está escrito no profeta Isaías, e aí ele está remetendo ao profeta Isaías. Ele diz assim, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 4, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinham toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois, ele diz assim, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então está aí, ele está trazendo para aquele povo, mostrando uma continuidade do Antigo Testamento. Ele está mostrando, olha, é o cumprimento daquilo que havia sido dito. E isso é muito interessante, queridos, para nós entendermos que não há um hiato, não há uma falha, não há tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. E é isso que ele está trazendo aqui. Ele vai trazer Malaquias, que dizia sobre isso. Malaquias diz que Deus envia seu mensageiro para preparar o caminho, é João Batista que ele está dizendo. E Isaías, no capítulo 40, ele fala da voz no deserto, anunciando um novo êxodo, anunciando uma nova história, ou seja, quando Deus vem libertar o seu povo. Libertar do cativeiro romano? Não. Ele veio libertar o povo da escravidão do pecado. Ele veio nos dar liberdade mesmo na prisão. Ele veio nos dar liberdade mesmo no meio ao caos. Ele veio nos dar paz, que excede todo o entendimento que o mundo não pode entender. É isso que Cristo veio fazer. Ele não veio para derrubar o Império Romano. Ele não veio para fazer daquele povo que estava ali de novo um povo com um rei todo-poderoso, como foi na época de Davi, não. Mas ele veio para libertar este povo do pecado. E é interessante porque se você observar aqui as profecias de Malaquias e Isaías, nós estamos falando de uma separação aí de 300 anos, entre Malaquias e Isaías. Se passa 300 anos e deste momento de Isaías até o cumprimento da promessa são 700 anos. Ou seja, quantas gerações se passaram até que essa promessa cumpriu-se e foi cumprida pelo Senhor. E ele vai usar aí a figura de João Batista, aquele que vivia no deserto. O que é deserto? Dependência de Deus. Nós dependemos de Deus quando estamos no deserto. Roupas de pelos de camelo, cinto de couro. Ele vai usar ele usa uma vestimenta que está remetido lá a Elias, no capítulo 2. Mensagem de arrependimento, ou seja, preparando o coração do povo para aquilo que havia de vir, O próprio João reconhece a sua limitação. Olha que coisa linda, ele diz assim, olha, eu batizo com a água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele diz, eu não sou nada, gente. Eu só estou falando para vocês entenderem o seguinte, estou preparando o caminho para vocês, para alguém que vem e que é de fato todo-poderoso. E hoje nós temos homens e mulheres vivendo no nosso meio achando que eles têm poder, que através deles é que as coisas acontecem. Não, nós não somos nada, nem eu nem você. Como o próprio João diz, nem dignos de abaixar para amarrar ou desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele tem todo o poder e é o nome dele que tem que ser exaltado. É ele. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Deus cumpre a sua palavra mesmo quando demora. Vou repetir para você. Deus cumpre a sua palavra mesmo quando demora. Quanto tempo demorou esta história para que ela fosse de fato cumprida? Quanto tempo Deus demorou para que este libertador viesse libertar o povo de Israel? Dependendo do profeta 300, dependendo de outros 700, mas ele veio. Então, entre Isaías e João Batista, Isaías lá no ano 740 e João Batista no primeiro século, se passaram 700 anos. 700 anos. Quantos morreram sem ver
a chegada de Cristo Jesus? Nós não sabemos se ele vai voltar na nossa era, no momento que nós estamos vivendo, mas ele vai voltar porque ele prometeu. Da mesma forma que o povo creu, nós precisamos crer nos dias de hoje. Ele vai voltar porque ele prometeu. Não sei se ele vai voltar daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, não sei. Ninguém sabe, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Quantos morreram antes de nós, esperando a volta dele? Ou seja, eu posso esperar a volta dele, ele pode não voltar na minha era, mas eu preciso viver todos os dias como se ele fosse voltar na minha era. Essa é a diferença. Porque se ele voltar, como a palavra diz, como um ladrão, o ladrão não avisa quando vai roubar a casa de alguém, não é assim? Ou seja, é assim que ele vai voltar. Ou seja, você está preparado para a volta dele? Essa é a pergunta. Não é se ele vai voltar, é o que nós devemos perguntar. Não, é se você está preparado para a volta dele. Essa é a diferença. Então, para nós, parece muito tempo, mas para Deus não, gente. Deus não esquece o que ele prometeu, é isso que você precisa entender. Se ele prometeu para você algo, creia. Se foi da parte dele, ele vai cumprir. O problema é que nós estamos ouvindo muita coisa hoje que não tem nada a ver com Deus. E aí nos decepcionamos, porque não há um cumprimento claro, não foi Deus que prometeu. Agora, se Deus prometer, não tenha dúvida, ele vai cumprir. Contei a semana passada a história da nossa igreja, desta igreja. E ele tem cumprido tudo aquilo que ele prometeu para nós. E vai continuar cumprindo, porque não depende de mim ou de você, depende da promessa dele, depende dele cumprir aquilo que ele prometeu. Ou seja, ainda que demore, confie, é isso que eu quero que você. Está demorando, confie. Não está vendo, continue confiando. O Deus que prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Olhamos para esse texto de João Batista, mostra que o arrependimento é a preparação para a presença de Deus. Ou seja, o que João Batista está pregando? Arrependimento. João não oferece um sistema religioso novo, ele não está dizendo, olha, venham todos aqui, né, nós estamos começando algo novo, agora, uma igreja bacana, legal, parede preta, ar-condicionado, cadeira. Não, não é assim, ou seja, ele não está oferecendo isso. Venha para cá, porque aqui tem um bom departamento infantil. Venha para cá que a gente vai cuidar dos seus filhos. Não, venha para cá, porque aqui você vai sentir que hoje a igreja virou uma experiência. Querem ter uma experiência. Eu fui agora assistir a NFL, que era um sonho que eu tinha, e de fato é uma experiência que você tem. Mas igreja não é experiência não, gente. Igreja não é isso, as pessoas estão chamando para uma experiência. Às vezes você entra numa igreja, parece que você está entrando, é impressionante, né? Faltam te buscar no estacionamento com um carrinho, para você não andar, te colocar na... Não, eu quero que você tenha a melhor experiência da sua vida. Isso não é igreja. João Batista está dizendo aqui para eles, ou seja, João Batista não ofereceu algo novo, mas ele chamou o povo para um arrependimento verdadeiro. Ele diz assim, raça de víboras, se arrependam. Ele está dizendo, raça de víboras, se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, o fim de vocês será triste. Ou seja, nós estamos mudando um evangelho que deve ser pregado, custe o que custar, para experiências, para um tratamento VIP. Então, aqui a gente vai ter um espaço aqui para VIP. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Ele está dizendo, olha, vocês precisam abrir mão do pecado, vocês precisam endireitar o caminho de vocês, porque está chegando, ele está vindo, ele está chegando aí, você precisa estar preparado. Ou seja, se nós queremos ver Deus agir, queridos, em nossas famílias, na igreja, na nação, hoje tem aí um chamado para ir às ruas, se nós queremos ver Deus agir de fato, o caminho continua o mesmo, não mudou. O caminho continua o mesmo, arrependimento e mudança de vida. Nós precisamos nos arrepender dos pecados e mudarmos a nossa vida, segundo a Crônica 7,14. Foi isso que João estava pregando. Ele não estava pregando um novo sistema, não é, bonito, legal, para você fazer parte. Porque ele estava mostrando que a vida cristã não é centrada em homens, mas é em Cristo. Não é no pastor, não é na pastora, não é no missionário. Não é em você, é em Cristo. É nele. É isso que o João estava ensinando. Ou seja, gente, João tinha carisma ou não tinha? A Bíblia diz que os caras vinham no meio do deserto, cruzavam rios para ouvir João. Ouvir João, ó. Ou João não tinha carisma? Claro que tinha carisma.
A imagem que a gente tem de João, aquele homem lá com a roupa toda, e de fato, mas ele tinha carisma, ele atraía as pessoas, porque o texto mostra que as pessoas vinham até ele. Ele não estava pregando no centro de Jerusalém, ele estava pregando no deserto, sem cadeira, sem banco, sem ar, sem nada. Ele estava pregando no sol, e o povo atravessava os rios para vir ver João. E o que João pregava para eles? Olha, arrependam-se, muda de vida. O próprio texto mostra isso. Quando ele terminava de pregar, ele falou assim, mas João, o que a gente tem que fazer? Arrependa-se. Batizava este povo, mostrando que eles estavam mudando de vida, é isso que ele estava dizendo, mas João nunca trouxe para ele a glória do que ele estava fazendo. O que João dizia para eles? Olha, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das sandálias. Ele dizia assim, gente, não fiquem entusiasmados comigo, não. Sou eu, não. Ele está me usando para que você se arrependa e esteja preparado para a volta dele. Portanto, queridos líderes, pregadores, igrejas, nós temos que trabalhar e fazer de tudo para que a coisa seja apontada para Jesus e não para nós. É para Ele. Se você está aqui é por causa dele. Se você veio esta manhã é porque você o ama. A tua relação não é comigo, não. E se for comigo, você está muito enganado. Está muito enganado. A tua relação é com Ele. Eu sou só um instrumento aqui. Você é só um instrumento na mão dele para que o Evangelho seja pregado. Nós estamos aqui por causa dele. Nós vivemos por causa dele. A nossa vida foi mudada por causa dele. Ou seja, o ministério verdadeiro não rouba a glória de Cristo. Nós não podemos roubar a glória dele. E ai de nós, se nós tentarmos tomar para nós o que é dele. O que é dele. A obra de Cristo é muito mais profunda do que a obra humana, é muito mais profunda. Ou seja, João batizava com água, que era um símbolo externo, não é? Mas o que ele diz a respeito de Jesus? Jesus batizaria, e ele estava preparando o povo para isso, com o Espírito Santo, aquele que traz uma transformação interna definitiva. Ou seja, João está dizendo, gente, eu vou batizar vocês com água, porque é só para que vocês se arrependam, para que vocês entendam que vocês precisam mudar de vida, mas ele virá e os batizará com o Espírito Santo, e esse vai mudar dentro de você, o teu coração, a tua vida, a tua história. É isso que João está dizendo. É isso que ele estava ensinando para aquele povo naquela época. Então não basta, queridos, para mim e para você, ter uma aparência de religiosidade. Hoje qualquer um pode aparentar um religioso, não é? Colocar uma roupa no domingo melhorzinha, colocar uma roupa que você entenda que é digna de estar ali numa igreja, colocar sua Bíblia debaixo do braço, não é? Participar de alguns ritos, nós vamos ter hoje, não é? A ceia do Senhor, tudo isso. Mas nós precisamos da obra do Espírito Santo em nossos corações, ou seja, se ele não mudar o meu e o seu coração, vai ser só religiosidade. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Ele vai dizer assim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E aí, meu irmão, não tem plano B, não. Não tem como voltar. Não tem o que fazer neste momento. Portanto, nós temos que entender que nós dependemos do Espírito Santo para continuar a nossa caminhada. Nós somos chamados, amados, para ser vozes no deserto hoje. O que João Batista era? Voz no deserto. Ele era voz no deserto. João foi a voz que clama em um mundo, não é? Que era um mundo seco, distante. Você quer um mundo pior do que aquele? Eu já trouxe aqui algumas das cartas paulíneas e mostrei, expus a realidade que aquele povo vivia. Você quer um mundo pior do que você acha que o nosso mundo hoje está ruinzinho? Era muito pior naquela época. As coisas eram explícitas, aconteciam à luz do dia, eram inclusive motivadas para que a vida de promiscuidade, sexualidade, tudo eram vividas ao extremo. Ou seja, quando João Batista é esta voz que clama, ele está clamando no mundo seco, distante, não é? Mas hoje também o Senhor nos chama para sermos vozes proféticas, ou seja, em meio a uma sociedade confusa, uma sociedade hoje perdida, não é? É impressionante. Você é um profeta do Senhor, você é um João Batista. Ou seja, você precisa ter uma palavra da parte de Deus para as pessoas quando chegam à sua volta. No trabalho, na escola, na política, em casa, você precisa preparar o caminho para os outros. Você precisa preparar o caminho para essas pessoas. Eu estive em Minas, e quem é da nossa igreja sabe disso, um falecimento do meu sobrinho. Falecimento terrível, terrível, assim, muito difícil. Chegamos lá, viajamos 14 horas, eu e a Toninha, depois do culto de domingo. Almoçamos, pegamos a estrada, chegamos de madrugada.
Chegamos no velório na segunda-feira, a minha família é uma família católica, toda ela católica, tem lá suas práticas, vão à igreja, nós nos respeitamos, sempre foi assim, muito respeitoso a nossa relação. E chegando lá, o meu irmão, fui estar com o meu irmão, com a minha cunhada, que são católicos também, eles permitiram e até pediram que eu trouxesse uma palavra, no velório do meu sobrinho. Eu já tinha estado com o meu sobrinho outras vezes, ele já tinha orado, aceitando Jesus comigo, mas você precisa crer e ter esperança, porque aquela oração ali que você faz com a pessoa e pede ao Senhor para que de fato estivesse no coração dele. Mas para mim já não era mais o foco, porque ele já havia falecido, não tinha mais o que fazer. Mas o meu foco era a família. E então eu trouxe uma palavra de esperança para a família, no meio do velório, ou seja, qual é a minha parte como a voz que clama no deserto? É trazer uma palavra de esperança para quem está ali. Não é? E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, com todo respeito, com todo cuidado, porque eu sabia o público que eu estava ali, e eu sou muito respeitoso, e vou ser sempre respeitoso. Nós vamos aprender com essas diferenças, mas eu trouxe uma palavra bíblica, para o coração de quem estava ali, do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho, de toda a minha família, da família dela que estava ali. Então, são pessoas que amamos e que estavam sofrendo uma perda terrível. Mas nós somos essa voz que clama no deserto. Às vezes, se eu e você não tivermos uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, para essas pessoas, ou seja, porque a palavra nos dá isso, que voz que clama no deserto somos nós. Imagina aquele povo, vem todo aquele povo para ouvir João Batista e fala assim, e agora? O que eu falo para esse povo? Não, nós temos uma palavra, por isso você precisa conhecer essa palavra. Você precisa ter uma palavra de orientação para quem vem te procurar. Por isso, nós precisamos sermos essa voz no trabalho, na escola, na política, onde Deus me levar, onde Deus te levar. Nós temos que ser essa voz que clama no deserto, essa voz que vai sempre trazer uma palavra de esperança. E aí ele continua, até porque o nosso tempo está ficando mais curto, a partir do verso 9, ele diz assim, do 9 ao 11. Olha comigo o que ele diz do 9 ao 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Verso 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então esta é a parte do batismo aí de Jesus, ou seja, nós vamos ver aí a presença do Filho, do Pai e do Espírito Santo. É algo lindo que você pode ver neste texto, ou seja, o Filho foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, que é o símbolo da paz, da nova criação, e o Pai fala do céu, ou seja, olha que revelação clara da Trindade. Se alguém tem dúvida da Trindade, basta olhar o batismo de Jesus, ou seja, está ali a Trindade clara, para que nós pudéssemos ler e perceber sem nenhuma dúvida, ou seja, é isso que João está mostrando ali, ou seja, ele está participando de algo especial, mas ele sabia o seu papel nessa história. Imagina o privilégio de João em batizar Jesus Cristo. Gente, isso é algo inimaginável para mim e para você. Isso é algo fantástico, ou seja, e o que isso traz para mim e para você de aprendizado, nesse batismo de Jesus? Ou seja, primeiro vai mostrar que a nossa identidade não vem de conquistas, mas do Pai. O que isso significa? A garganta de gente mais velha é assim, está vendo? Então ele vai mostrar que a nossa identidade, a minha e a sua identidade, não vem de conquistas, não vem daquilo que você produz, mas do Pai. Veja, existem pessoas que elas têm uma identidade baseada naquilo que elas conquistaram, e é fato. Você olha para pessoas hoje no esporte, você olha para pessoas na área de educação, você olha para pessoas hoje na área do entretenimento, são pessoas que são identificadas de fato pelas suas conquistas, ou seja, você olha talvez aí para um jogador de futebol famoso, um Neymar, ele é identificado pelas conquistas dele, ele é reconhecido por isso. E tantos outros, você olha para pessoas das mais diversas áreas, ele é identificado pela sua conquista, mas eu e você não. Nós, cristãos, nós não somos identificados pelas nossas conquistas, mas somos identificados pelo Pai, é Ele que nos identifica. Ou seja, antes de curar, antes de ensinar, antes de escolher os discípulos, Jesus ouve de quem? Do próprio Pai.
Jesus está iniciando o seu ministério. Lembre-se que a partir daqui, do batismo, é que Jesus começa o seu ministério, ok? Então, a partir daqui é que Jesus vai escolher os discípulos, a partir daqui que ele vai ter a sua caminhada pela Galiléia, pela Judéia, assim por diante. Mas o que ele ouve do Pai? Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Ou seja, a identidade dele vem do próprio Pai. Então, a minha identidade e a sua identidade não é baseada no que nós conquistamos. Eu já disse isso. Lá fora, você pode ser o profissional que você é e você pode ter os méritos disso. Eu acho isso bacana. Você é um advogado, você é um médico, você é um professor, você é um auxiliar de limpeza, não importa. Lá fora, você é alguém que é identificado por aquilo que você faz. É assim na nossa sociedade, não tem nada de errado, deve ser assim. Mas aqui não, aqui a tua identidade vem do Pai. Nós somos servos. Nós somos filhos. É isso que ele está dizendo para Jesus, e é o mesmo que ele disse para mim e para você. Ele começa, então, Jesus começa o ministério a partir da aprovação do Pai, não em busca dela. Ele não foi em busca da aprovação dele, ele recebe dele a aprovação. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, você é o meu filho. Então, nós também somos chamados a viver uma identidade em Cristo. E não para conquistar uma identidade, não é? Diante das pessoas. Amado, você não precisa ficar desesperado, querendo provar quem você é. Eu brinco que existem algumas discussões que as pessoas querem defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, não, gente. Imagina, 2000 anos depois, se o Evangelho precisasse de defesa humana, acho que ele já teria caído em descrédito. Ele não precisa de defesa, ele precisa ser proclamado, ele precisa ser ensinado, porque ele muda a vida das pessoas. Ele muda. Eu falo que o Evangelho é aquele que transforma um homem bruto num homem dócil. Não é assim? Transforma um homem que roubava em alguém que não rouba mais. Transforma um preguiçoso em alguém que trabalha. Transforma alguém que não sabia cuidar da sua família num líder nato que cuida e protege a sua família. Esse é o Evangelho. Então ele não precisa de defesa, ele precisa ser vivido. Então eu e você não precisamos ficar tentando conquistar a nossa identidade perante as pessoas. Nós já temos uma identidade. Ele já nos deu uma identidade. Então, Deus nos chama em Cristo antes das nossas obras. Ou seja, o Pai declarou prazer em Jesus antes de qualquer milagre ou ato público. Ele não esperou Jesus fazer o milagre assim, você é o meu filho amado em quem me compraste. Ele disse, não, ele ia começar o ministério, ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Não era nem conhecido do público em geral. Ele disse assim, você é o meu filho amado. E é isso que ele diz para mim e para você. Então, em Cristo, este amor é estendido a nós, ou seja, nós recebemos isso por extensão a partir de Cristo. Efésios diz isso. Então, a graça do Senhor nos lembra que não precisamos provar nosso valor. Eu e você não precisamos provar o nosso valor. Nós somos aceitos, somos amados por Cristo. Imagina se eu e você tivéssemos que provar para Ele que nós temos algum valor. Talvez eu consiga provar para você para mim, nós estamos aqui no dia a dia, mas para Cristo, que nos conhece, que sabe o que vai lá no íntimo do nosso coração, que sabe o que nós pensamos, que sabe a palavra antes dela sair da nossa boca. Imagina se nós tivéssemos que provar o nosso valor, nós estávamos perdidos. Então, querido, você não precisa provar o seu valor, essa graça de Deus já te conquistou, você tem o valor para Ele, Ele já te ama. Ele te amou antes de você ter um encontro pessoal com Ele. Ele te ama antes de você começar a fazer boas obras que nós precisamos fazer. E aí entender que a vida cristã, pelo texto que nós lemos, ela é trinitária, tem a presença das três pessoas. Aí no batismo de Jesus eu disse que você tem o Filho obedecendo, foi ao batismo, um ato público, o Espírito descendo para testemunhar a respeito dele, e o Pai aprovando, dizendo que ele era o Filho amado. Então a nossa fé, a minha fé, a sua fé, não é uma teoria, querido. Não é uma teoria, nós vivemos este amor, o amor do Pai, nós vivemos por isso. Ou seja, de novo, você está aqui porque Ele te amou, você está aqui porque Ele te resgatou, você está aqui porque Ele te deu esperança e tem te dado esperança. Ou seja, não é algo teórico, você não está vivendo uma realidade assim, eu vou à igreja porque eu acho que é bacana. Não, você vem para esta igreja, você caminha com Jesus, porque de fato, não é, Ele, através da obra do Filho Jesus, e da presença do Espírito Santo, Ele molda, não é, a nossa vida, a nossa forma de viver, o nosso jeito de adorar, o nosso tempo de adoração. Portanto, a minha caminhada e a sua caminhada com Ele não é algo teórico, mostra isso de forma muito clara. Ou seja, o batismo nos conecta à história de Deus. Portanto, quando nós nos batizamos, nós estamos nos conectando a esta história de Deus. Ou seja,
O batismo de Jesus inaugura a missão, o início da missão dele. Ele começa a missão dele a partir do batismo. Ou seja, e o nosso batismo, o seu batismo e o meu batismo, ele nos junta, né, à missão da igreja. Qual é a missão nossa enquanto igreja? Proclamar as boas novas. Não é? Proclamar o Evangelho, palavra romana, onde nós vamos contar as boas notícias para as pessoas à nossa volta. Então, cada crente, eu e você, batizados, nós devemos nos lembrar que o batismo meu e seu, e daqueles que ainda vão se batizar, não é um rito vazio, não é algo que você faz porque todo mundo está fazendo, mas ele é um compromisso que você faz de viver como filho amado e servo de Deus. Você vai ver que este livro de Marcos, a ênfase dele é aquele que veio para servir e não para ser servido. Esta é a ênfase nesse evangelho. Portanto, este filho amado, que é Cristo Jesus, ele nos inspira a sermos também filhos obedientes. É isso que ele nos chama, nós somos ser filhos obedientes. Se Jesus, queridos, foi um filho perfeito, ele se submeteu ao batismo, quanto mais nós, eu e você, temos que obedecer. Portanto, a obediência aqui é uma linguagem de amor, é uma linguagem de alguém que entende, não é, e reconhece que deve servir de todo o coração. E para encerrar, dos versos 12 e 13, desse primeiro tempo de exposição do livro de Marcos, ele diz assim: logo após o batismo, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Olha que interessante, né? O mesmo Espírito que desce com ternura, como uma pomba, para testemunhar a respeito de Jesus, o impele, o impulsiona, o leva para o deserto, um lugar de provação, mas é um lugar também de encontro com Deus. Eu já preguei aqui sobre o deserto. Não tem lugar melhor para você estabelecer uma intimidade com Deus do que o deserto. Não tem um lugar melhor para você buscar a Deus do que no deserto. Não tem um lugar melhor para você orar e clamar a Deus quando você está no deserto. Isso se torna vital para a sua vida, parece que é a água do deserto que você precisa, né? É ali que você ora, você põe o teu joelho no chão, que você faz jejum, que você busca a presença de Deus. É pena que às vezes Deus nos tira do deserto e aí parece que a gente chega no oásis e esquece todo aquele nosso relacionamento com Deus. Então, essa é a ideia, ou seja, ele o impulsiona, ele o leva para o deserto. E o que nós aprendemos com este momento da palavra, desse evangelho que estamos lendo? O mesmo Espírito que consola, ele também nos prova. Neste curto relato aí do batismo, você vai observar isso, que o mesmo Espírito que consola é o mesmo Espírito que prova, é o mesmo Espírito Santo. Ou seja, ele primeiro desceu como um símbolo de paz sobre ele, como uma pomba, mas agora ele impele ao deserto, que é o que é o deserto? Símbolo de provação. Ou seja, no mesmo instante ali que ele vem e testemunha como alguém, não é, como esse símbolo de paz, ele também passa a ser um símbolo de provação, leva para o deserto. Ou seja, o mesmo Espírito, não é, ele não só nos conduz, o Espírito pode te conduzir, né, às experiências agradáveis. É claro que ele vai te conduzir para experiências agradáveis, mas ele também vai te levar para cenários que você vai amadurecer. O deserto te amadurece, o deserto te torna uma pessoa melhor, o deserto te torna um crente cheio do Espírito Santo. Porque no deserto é que você recebe o consolo, no deserto é que a partir das provações você recebe a orientação da parte de Deus. Então é o mesmo Espírito Santo que vai te consolar e vai te provar quando necessário. Portanto, nós vamos entender que desertos fazem parte da vida cristã. Quem prometeu para você que você não teria lutas? Não há essa promessa. O que o Senhor diz aos discípulos que estavam ali apavorados? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, não há uma única promessa na palavra que diz que nós teríamos vida fácil, gente. Não há na palavra nada que diz que nós teríamos uma vida tranquila aqui, que nós não passaríamos por deserto. Portanto, deserto para nós cristãos faz parte da nossa vida. Eu não sei que deserto você está passando, mas faz parte, Deus está te tratando. Não tenha dúvida que se você for obediente ao Senhor no meio do deserto que você está passando, você sairá melhor. Você será melhor. Passe. E vai passar. E o tempo de deserto é Deus que sabe. Nada vai mudar isso. O que você precisa fazer é colocar o teu joelho no chão. Você precisa orar. Você precisa buscar relacionamento com Deus. Você precisa mostrar a dependência dEle. E o tempo é exato. Não sei se é 40 dias, 40 anos, não importa, mas é o tempo exato de Deus para a tua vida.
Jesus não foi levado a um banquete depois do batismo. É diferente. O nosso aqui, a gente faz o batismo e tem almoço. Então, quem é novo aqui vai perceber isso. Não é? No nosso day camp que está chegando aí. Não, Jesus não foi chamado a um banquete, mas ele foi levado a um deserto. Logo depois do batismo, ele foi levado a um deserto. Deserto é lugar de dependência. Na Bíblia, deserto é lugar de revelação. Deus se revelou ao povo de Israel, Elias, João Batista. O próprio João Batista começa o ministério no deserto. Ou seja, então, deserto é um lugar que faz parte da minha vida cristã e da sua vida. Então, esses momentos áridos na minha vida e na sua vida, ele não significa que Deus nos abandonou, pelo contrário, são oportunidades de nós demonstrarmos que confiamos plenamente nele. Ou seja, o deserto na sua vida é a oportunidade que Deus está dando para dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Jesus venceu, queridos, aonde Israel não venceu. Aonde que Israel se perdeu? No deserto. Aonde Jesus vence? No deserto. O povo de Israel passa 40 anos no deserto e se perderam no deserto, a ponto de ninguém daquela geração, não é? A não ser Josué e Caleb, entrar na terra prometida. Se perderam. Jesus fica 40 dias no deserto e vence esses 40 dias no deserto, ou seja, ele permanece fiel nos 40 dias, sendo tentado. Né? Às vezes você está num deserto, você não está sendo tentado por Deus, né? Até porque Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Mas você não está sendo tentado, você está passando um momento difícil do deserto. Mas seja fiel a Deus, seja fiel a Ele. Então Jesus vai mostrar que Ele é o novo Israel, esse filho obediente que nos dá esperança, quando Ele passa esses 40 dias no deserto. Outra coisa que você precisa entender é que há sempre oposição espiritual. Oposição espiritual é outra coisa que nós vamos viver, ou seja, Marcos resume que ele foi tentado por Satanás, ou seja, Cristo foi tentado pelo Satanás, ou seja, este evangelho nunca escondeu que há um inimigo real, o inimigo das nossas almas. Ele está aí, ele é descrito nessa palavra, ou seja, não há também nesta palavra algo que não mostre que o diabo é real. Ele é real. O que nós entendemos e aprendemos na palavra é que ele já perdeu. Ele já foi vencido pelo Senhor. Mas ele continua aí, tentando criar problema, tentando criar algum tipo de situação. E aonde você precisa estar? Você precisa estar apegado ao Senhor. É em nome dEle é que você vai repreender, em nome dEle que você vai viver, em nome dEle que você vai vencer as tentações que o diabo pode trazer sobre a sua vida, como o próprio Cristo foi tentado e venceu e foi fiel. E você entenda que mesmo nas batalhas, Deus envia cuidados. Deus nunca vai te abandonar. Isso é maravilhoso. Olha o que o próprio texto diz a respeito disso. Ele estava ali com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Ele mandou os anjos servir Jesus no meio daqueles animais, no meio do deserto. Então, no caos que Jesus estava, havia a proteção de Deus, havia cuidado. No caos que você está, há proteção de Deus, há cuidado. Entenda isso, Deus vai mandar os animais para te servir. Ele faz isso. Ele vai levantar pessoas para cuidar de você, Ele vai levantar pessoas para trazer uma palavra de ânimo para você, Ele vai levantar pessoas para te ajudar na sua necessidade. É assim que Ele trata conosco, ou seja, está no deserto, está passando no deserto, está sofrendo no deserto, mas Deus vai levantar pessoas à sua volta, não tenha dúvida disso, para cuidar de você. Passou por luta, está aí, a igreja são essas pessoas aí que podem te servir, a igreja serve para isso. Então Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar desamparado, ou seja, nos desertos, Deus não nos deixa sozinho, Ele envia anjos. Ele envia anjos, pessoas, provisões, sinais. Deus vai enviar o que é necessário para que você saia desse deserto. Agora, está demorando, Deus está trabalhando na sua vida. Senhor, quanto tempo? Não sabemos. Confie nele, confie que neste deserto que você está vivendo, Ele continua no controle, Ele sabe exatamente o que você está passando, e Ele vai continuar cuidando de você. Lembrem-se disso. Nós aprendemos aqui em Marcos, é que todas as coisas têm origem em Cristo. O Evangelho é as boas novas em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aprendemos que Ele cumpre as suas promessas. Pode demorar 700 anos, mas Ele cumpre as promessas que Ele fez. Aprendemos que Ele revela a nossa identidade em Deus. A sua identidade não é quem você é lá, mas é servo do Senhor em Deus.
e que Ele nos prepara para as batalhas da vida, que vamos passar por desertos, por lutas, com certeza, mas Ele nos prepara a partir daí. Isso que nós aprendemos hoje, que eu espero que você aplique na sua vida. Eu espero que você viva de fato isso, entendendo que Ele continua cuidando e vai continuar cuidando de você, da sua história e da sua família. Amém?